Bom, pessoal, vamos um assuntinho rápido que nós vamos precisar dele lá na frente, que são as primitivas. As primitivas. Eu fiz algumas anotações aqui, mas para mim, vou colocar aqui, partindo do princípio que vocês estão estudando, está escrevendo, colocando no papel. Você sabe que tudo que a gente escreve a gente guarda melhor. Eu pus aqui que primitiva é a antiderivada. Não sei se tem hífen. É a antiderivada. Então, para deixar registrado, coloca que é a função que, sendo derivada, dá a derivada, lógico. A derivada que nós estamos procurando. Aí eu pus assim, ou seja, nós vamos, essa primitiva vai ser maiúsculo, tá? Então, a derivada dessa primitiva vai ser a função f de x. Ok? Então, a derivada anota também, eu achei legal isso aqui, ó, que a derivada... Esse trem aqui tá me estressando, viu? Eu não sei porque aparece. Até agora eu não consegui entender ainda. Esperar o Edu vir aqui. Quando ele vier, eu relato isso aí para ele. Então a derivada, a primitiva, é o processo inverso de calcular a derivada. Então, na verdade, o raciocínio é o inverso. Ó, um exemplo, né? Exemplo. Digamos que o f de x é o cosseno de x. Então, nós temos que... A pergunta é: que função que derivando dá cosseno de x? Essa é a tal da primitiva, a f, né? F maiúsculo. Então, qual é a função se derivar da cosseno de x? É o seno de x. Ah, então, derivando o seno de x dá cosseno de x, que é a função dada, né? Então, por isso que o raciocínio é inverso, né? Outra coisa que aparece muito, principalmente se tiver múltipla escolha, é não esquecer da constante. Porque qualquer função que nós vamos derivar, se tiver uma constante, a derivada é zero, né? Então, sempre... E outra, então vamos pensar assim, ó, integral, para ver aquela lá do cosseno de x, qual é a antiderivada? Tem sempre que fazer integral, né? Então, o que é a... Eu sempre ponho um colchete assim para destacar. Então, a primitiva é seno de x mais uma constante, que eu não sei qual é. Pode ser qualquer uma. Um número, uma constante.
certo? Porque quando deriva dá zero. Então ela pode estar na função primitiva, mas não aparece na função. Só para deixar bem claro, outro integral do seno agora de x, dx. Então a primitiva, que função que eu vou derivar que dá seno? Se eu derivo cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Então, com licença, vamos pôr um menos na frente aqui, menos cosseno de x, mais uma constante c. Ok, pessoal? Então, vocês estão vendo que não é complicado, não. Nós vamos usar muito essas primitivas. Por exemplo, ó, vamos pegar x ao quadrado dx. Não faça confusão com derivada, hein? Que derivada de x quadrado é 2x. Não, nós estamos procurando a função que derivando... Ó, uma tática, para quem está em dúvida, fazer em todas. É isso, ó. X ao quadrado eu quero. Então eu adiciono mais um aqui. Porque eu sei que na hora de eu derivar... Só que aqui... Você vai ter que pôr aqui embaixo, então, o 3, né? E mais uma constante c. Ou seja, nesse caso aí, ó, a primitiva é x ao cubo sobre 3, mais uma constante. Porque na hora que derivar x ao cubo sobre 3, o 3 vai para frente, vai ficar 3x quadrado. Esse 3 do 3x quadrado cancela com o denominador e fica o quê? 2x quadrado, né? 3, nossa. 3, derivando da 3x quadrado sobre 3. Cancela o 3 com o 3 de baixo, sobrou o que? O x quadrado, que é a função dada aqui, né? Ok? Vamos dar mais alguns exemplos para a gente deixar bem claro isso aí. Dentro dessa linha, vamos pegar uma genérica, né? A integral de x elevado a n dx. Então, qual que é a primitiva? É x, aquilo que eu falo, você põe n mais 1 sobre n mais 1. E mais uma constante c, né? Claro que aqui, né, pessoal, como está no denominador, o n tem que ser diferente de menos 1, tá ok? Para n diferente de menos 1. Então vamos, só para não ficar no ar, vamos pegar a integral de x elevado a menos 1 dx. Então vamos fazer aquela mudança, né? Que isso aqui é integral de 1 elevado a x dx. Agora fica fácil calcular a primitiva, né? Que função que eu derivo que dá 1 sobre x? A ln, só que é do módulo, né? De x. Mais uma constante c. Pronto. Vocês viram? Então, só para não ficar sem exercício, digamos que dê um específico para calcular primitiva, vamos dar uma aquecida nos motores aqui, né? Porque, pessoal, aquilo que eu já falei brincando em outro vídeo aí, que não tem parto sem dor. Não adianta estudar, precisa tempo, tem que sentar, falar, não, eu vou estudar, tipo assim, das 9 às 11. Então é das 9 às 11. Tá? Então tem que ter tempo, porque senão não tem como fazer nada disso, né?
Bom, eu estou fazendo a minha parte, tá? Espero que vocês façam de vocês. Vamos dar vários exercícios. Determina as primitivas das funções. Então a gente dá essa função, por exemplo, que f de x é igual a x ao cubo sobre 2 mais 5x quadrado menos 4x menos 6. Então foi dada essa função aí, nós temos que encontrar que função que derivando dá essa aí. Certo? Ou seja, nós queremos saber a primitiva, né? Então aí, primeira coisa é fazer a integral, não tem como, né? Então integral de x ao cubo sobre 2 mais 5x quadrado menos 4x menos 6 dx. Beleza? Bom, não sei se a música está atrapalhando, porque apesar que o ventilador também está ligado, eu estou ouvindo Chopin para dar aquele sossego, aquela paz de espírito, né? Bom, aí, olha, já que nós estamos estudando, vou dar uma tática, uma técnica, vai, que funciona. Por exemplo, que função que eu derivo que dá x ao cubo sobre 2? Tira aquele 2 fora, fala que ele é um meio, né? Meio vezes x ao cubo. Então, que função que vai derivar é x à quarta, né? Sobre 4. Porque quando que dá o tombo, aí corta com o de baixo. Mas, mesma coisa. 5x quadrado, deixa o 5 fora. Trabalha só com x quadrado. Então vai ser x ao cubo sobre 3. Menos, mesma coisa, deixa o 4 de lado. X, então é x ao quadrado sobre 2. Menos, aqui dá para pôr 6x, né? 6x. Ah, tem mais uma constante C que tem sempre que colocar. Então o que tem que sobrou? Agora vocês vão juntando, ó. Vai ficar 1x à quarta é x à quarta. 2 vezes 4, 8. Mais depois 5. Ali não tem como simplificar nada. 5x ao cubo sobre 3. Menos. Aqui dá, né? Ó, esse 2 aqui. Corta com esse 4, sobra 2 lá em cima, né? Então vai ficar 2x quadrado menos 6x e mais uma constante. Pronto. Essa aqui é a primitiva. Vocês viram, pessoal? Por isso que não nem precisa focar muito, né? Que cada caso é um caso. Mas vamos fazer mais alguns. Não é nem exercício, é quase que exemplos. Então agora vamos para mais um, né? B agora, que lá foi o A. Vamos pensar que a função g de x é igual a 2 cosseno x menos 3 seno x. E nós temos que achar a primitiva dela. Então, vamos fazer a integral de 2 cosseno x menos 3 seno x dx. Ok? Já. Às vezes tem que dar
simplificar, mas aqui não precisa. A primitiva. Que função... Ó, esqueça o 2, o cosseno x. Que função que eu derivo que dá cosseno x? É o seno, né? Então, põe uma constante 2 seno x. Não vou pôr o sinal porque vamos ver agora, ó. Menos 3 seno x. Então esqueça o menos 3, depois a gente raciocina com ele. Seno x, que função que eu derivo que vai dar seno x? A derivada do cosseno é menos seno, então é menos cosseno. Menos cosseno com esse menos 3, então fica mais 3 cosseno x. E mais uma constante. Pronto. Viu como? Depois que a gente vai pegando jeitinho, ó. Por exemplo, uma função h de x. É 3, o número e, que é o número de Euler, que é a base dos logaritmos neperianos. 3e elevado a x mais 1 sobre x dx. Integral de 3ex mais 1 sobre x. Pô, lá em cima não tem dx, né? Eu não sei, eu estou tão acostumado a pôr dx, né? Aqui é a função, eu não estou integrando ela, por que tem aquele dx, né? Gente, tomara que venha logo essa prova, pessoal. Aqui sim, né? dx. Aí tem que fazer alguma mexida? Não, já vamos direto para as primitivas. Que função que eu derivo que dá 3e elevado a x? É a própria, né? A derivada de 3e elevado a x é 3 elevado a x. Mais... Que função que eu derivo que dá 1 sobre x? É o ln de x, né? Se derivar ln de x, dá 1 sobre x. Mais uma constante aqui. Porque a derivada da constante é zero. Ok, pessoal? Já que tem um espaçozinho, vamos fazer mais uma, né? Para não falar que estamos desperdiçando espaço. Vamos tentar dar uma comprida? Não sei, vai f de x, x à quinta, sobre 2, mais 4x ao cubo, menos 6x, mais 1. Menos 6x, mais 1. Mesma coisa. A tática é sempre a mesma. Integral dessa função. Então aquela tática que eu disse para vocês, pessoal, ajuda, mas depois de bastante prática, nem precisa, lógico, né? Mas vamos pensar o seguinte. Eu pus mais um, né? Pus. Vamos pensar no seguinte. Tira aquele meio do x à quinta sobre 2. Tira o meio aqui de lado. Vai ficar o quê? Só o x à quinta. Que função que eu derivo aqui da x à quinta? X à sexta. Sobre 6. Para depois cancelar. Depois vem mais 4. Deixa o 4 do lado. Que função que eu derivo que dá x ao cubo? X à quarta.
sobre 4. 4zinho sem vergonha. Sou meio perfeccionista. Deixa eu... menos, deixa o 6 de lado. X a quanto que eu derivo da x? X quadrado. Mais... que função que eu derivo que dá 1? Não é uma constante, a derivada da constante dá 0. A função que eu derivo que dá 1 é x. Agora sim, mais uma constante qualquer da vida. Então, isso aí, olha. Agora, 1 vezes x à sexta é x à sexta. 2 vezes 6, 12. Mais... esse 4 aqui, corta com esse 4. Então fica x à quarta. Menos 6x quadrado. Mais x. Mais c. Beleza? Então, pessoal, como revisão de primitiva, que agora, quando nós formos calcular as integrais, essas primitivas vão aparecer. Então a gente já vai estar mais ou menos preparado. Beleza? E hoje é a segunda. Ó, só tem a terça, quarta e quinta para estudar, hein? Ainda tem bastante coisa. Até a próxima.